contra mim. O boi conhece Israel, não tem conhecimento. O meu blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Porque seriais ainda castigados, que mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até à cabeça, elas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. 18. Ora, versículo 18 a 20. Vinde então e arguime-se, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amen. We see here that the Lord speaks to Israel through Isaiah. Vemos aqui que o Senhor fala a Israel através de Isaías. And he is really disappointed. E ele está bastante desapontado. Because Israel, well, God did so much for Israel. Porque Deus foi tanto para Israel. And then he just abandoned God. E ele depois abandonou a Deus. And forget about God. E esqueceu-se de Deus. He don't even remember God's ways and laws. Ele nem sequer se lembravam das leis de Deus. And God is upset. E Deus ficou chateado. Today we're going to see some sins. Here is one truth about sin. Hoje vamos ver então algumas verdades. Aqui vai uma. Sin is an act of rebellion against God. O pecado é um ato de rebelião contra Deus. And against God's rules. E é contra as regras de Deus. See, you cannot sin, I cannot sin, and no, just go away with it like nothing happened. Eu não posso pecar e continuar como se nada tivesse acontecido. Look at verse 2 here from our text. Vejam no versículo 2 do nosso texto. The end of the text, he said, I have nourished and brought up kids, children. O final do versículo diz: criei filhos e exalcei-os. And they have rebelled against me. Mas eles prevaricaram contra mim. Sin make us rebel against God. O pecado torna-nos rebeldes contra Deus. You cannot sin and say act like nothing happened. I cannot do that. É impossível pecar e continuarmos como se nada tivesse acontecido. Sin is an act of rebellion. O pecado é um ato de rebelião. Sin makes you enable me, of course, enable to think rationally. O pecado impede-nos de pensar racionalmente. Many times when I'm sinning, after I realize, wait a minute, that's not right. Muitas vezes quando eu peco eu penso, espera um minuto, será que está But certo? the moment the devil tempted you, Mas no momento em you don't que even realize. o diabo nos tenta, nós nem nos apercebemos. Because the sin make you not to think rationally. Porque o pecado impede-nos de pensar racionalmente. And doesn't let you think rationally what is the consequences and what it will come. What's the actual sin? E não nos deixa pensar no que é que virá e quais são as consequências do pecado. Let's look verse 3 here. Vemos no versículo 3 aqui. You see, the Bible says that the Lord says the ox knoweth his owner. Diz que o boi conhece o seu possuidor. And then the end of it, but it says, but Israel does not know. Look at what it says. Mas no final do versículo diz, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. You see that? God says you're worse than animals. Deus está a dizer que vocês são piores que os animais. Because when you sin, you don't even have enough common sense to know your Lord. Porque quando pecam não têm o senso comum para conhecer o Know His Senhor, law. a sua lei. That's what the Lord says. You're worse than an ox. E diz aqui então que são piores que os bois. Sin can destroy not just people, O pecado pode destruir não apenas as pessoas, but also the entire nation. mas também uma nação inteira.
sin will destroy a nation. O pecado vai destruir a nação. Isaiah is the one who said, if you believe, he can heal a nation. If we trust in God, he can heal a nation. Isaías também é aquele que diz que se acreditam e se confiam em Deus, Ele pode salvar uma nação. We are in this situation right now. Each country, for instance, Portugal now, Nós estamos numa situação, este país, neste caso Portugal, because of the sin. estamos nesta condição por causa do pecado. Because we sin against God, Porque nós pecamos contra Deus. and now we harvest the consequences. E agora nós colhemos as consequências. And we are wondering what happened now. We are wondering why we are in the position where we are right now. E nós questionamos qual é a posição em que estamos agora. Because of the sin. Por causa do pecado. The sin make you not just destroy a nation, but the sin make it a burden to the Lord. Make it a burden, make it hard to. O pecado pode destruir uma nação, mas também torna difícil para Deus. You see, God loves you and me. Deus ama-vos e ama-me e ama as pessoas no geral. But He hates the sin. Mas Ele odeia o pecado. God loves you, God loves me, but when I'm sin, He hates the sin what I'm doing. Deus ama-me e ama-te, mas quando eu peco, Ele odeia o pecado que eu And it makes pratico difficult for God e torna-se difícil para Deus to go on with your love, with His love for you. continuar a amar-nos. He still loves you, Ele continua a but amar-nos, will be even hard for me to bear that. mas também será difícil Look para mim verse ultrapassar 4. isso. Vemos no versículo 4. A sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. Well, guess where they come out from seed? Imaginem o que é que vem de uma semente. Evildoers. O diabo verá pior. Look, if we are if a nation is full of sinners, A nossa nação está and we cheia de pecadores. forsake God, E se nós esquecemos Deus and we don't care about e não nos God, preocuparmos com Deus, guess what our kids gonna do? imaginem o que é que as nossas crianças farão. The same thing, even worse. A mesma coisa ou até pior. Look what it says, a seed of evildoers, children, they are corrupters. Os filhos dos corruptores, They have forsake the Lord. eles deixaram o Senhor. Many times people accuse, oh, God forgive me, oh, forget me, oh, God doesn't care anymore about me. Muitas vezes as pessoas dizem que Deus esquece delas ou que Deus não se preocupa com elas. No, God didn't change. Mas Deus não muda. But because of our sin, we have that relationship broken with Mas por God. causa do nosso pecado, nós temos o nosso relacionamento com Deus quebrado. So sin is a burden to the Christian, even to sometimes to no Christian. O pecado é um problema para os cristãos e muitas vezes também para os não cristãos. Sins always have consequences. O pecado sempre tem consequências. And you and I will pay for our sins. E eu e vocês iremos pagar pelos nossos pecados. I'm not talking about you save and sin and go to hell. I'm not talking about that. Eu não estou a dizer que vocês são salvos, pecam e vão para o inferno. Não estou a But dizer I'm isso. talking about if I'm saved and sin, I will pay for that sin. Mas eu estou a dizer que se eu estou salvo e peco, eu vou pagar por esse pecado. God, if I come to the Lord and I will ask for forgiveness, Se eu for perante o Senhor e pedir por perdão, and you should do that, e vocês devem fazê-lo, and I do that, e eu faço, God will forgive me. Deus irá perdoar-me. He's righteous to forgive me for all my sins. Ele é capaz de perdoar todos os meus pecados. But I have to pay for the sin what I did. Mas eu tenho que pagar pelo pecado que cometi. Sin always have O consequences. pecado sempre tem consequências. The Bible is full of people, good people, A Bíblia está cheia de pessoas e boas pessoas, but because they sin, mas porque elas pecaram, they still go to heaven. elas continuam a ir para o céu. God still used them, E Deus continua a usá-las, but they have to pay for their sin. mas elas tiveram que pagar por esse pecado. Well, I think right now on Samson. Eu penso agora em Sansão. God did use him, Deus usou, but he paid with his life for his sin. mas ele pagou com a sua vida pelos seus And pecados. many others. E muitos outros. See, you never can get away with the sin. No, never. Não, é impossível de sair Make sem sure consequências do Bible pecado. says your sin will find you out. Your sin will hold you, will catch up with you, A Bíblia diz que o pecado irá continuar With me. connosco e comigo, with todos. com todos.
the sin will always have consequences. Sin is a corrupt and evil seed from the devil and make you rebel against the Lord. O pecado é uma semente rebelde do diabo e faz-nos estar contra Deus. You see, there's nothing good in the sin. Não existe nada de bom no pecado. It's just the corrupt seed. It's just the corrupt from the true. He wants to deviate from the true word of God, for the true laws of God, É uma and to semente sin. corrupta que nos quer desviar das verdades de Deus para o pecado. I always tell my kids, they were small, sometimes I said, you're rebel. Às vezes, quando os meus filhos eram mais novos, eu dizia que eles eram And rebeldes. sometimes my wife didn't understand that word. You remember? I said, what? Rebel? Like, what is this? E muitas vezes Well, a minha who was this esposa who don't understand? não percebia essa palavra e perguntava-me o que And eu I queria said, dizer com isso. rebel is something against that. E eu dizia-lhe que rebelde é algo que está contra alguma coisa. When you rebel against authority, you rebel. It doesn't matter. You rebel. Quando se é rebelde contra a autoridade, é sinal que estamos contra ela. God says, Se don't Deus, do that, don't do this, don't do that. se Deus diz para não fazermos isto e aquilo, And if you don't do it, it's a sin and you're a rebel. I am a rebel. se o fizermos então é Simple as pecado e estamos a ser rebeldes. Huh? Well, if you still do, but if you do it, then you're a rebel. If you do it, excuse me. Did you say you don't do it? No, I didn't. You said I And you didn't say. translated good? Yes. If you still do it, then you're a rebel. Se continuarem a fazê-lo, então serão rebeldes. Look verse 4. Vejam no versículo 4. It says here, you forsake the Lord, they have provoked the Holy One. O- Look, In the verse 4. In Ah, the middle eles of the verse. Deixaram the ao scene of Senhor, it. blasfemaram no Santo de Israel. It says, you provoke the Holy One. You see, God is calm, God is good, God is love, but our sin provoke God. Deus é paz, Deus é amor, mas o nosso pecado provoca a Deus. Provoking to take action against us. Provocar significa ter alguma ação contra algo. Because we cannot sin and get away with it. Nós não conseguimos pecar e estar And- fora and disso. God is just and faithful. E Deus é justo e fiel. And He cannot overlook the sin. E Ele não pode sequer olhar para o pecado. He gave Jesus for our sin Ele, to die. ele enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado. And He said, I will forgive you if you come to me with your sin. E disse que eu irei perdoar se vocês vierem a mim através dele. But I have to take action. Mas é necessário que eu And haja. so God. E também deu. The sin always provokes God to do something what He don't want. O pecado sempre leva a Deus, provoca a Deus por fazermos algo que Ele não quer. Sometimes people say, well, God is love. Yeah, God is love. As pessoas costumam dizer que Deus é amor, e sim, Deus Oh, é God amor. will accept me the way. Yeah, God will accept the way you are. E que Deus irá aceitar-nos do jeito que nós somos. E sim, isso é verdade. But He cannot accept sin. Mas Ele não pode aceitar o pecado. If He accepts sin, He is not holy. Se Ele aceitar o pecado, Ele não é sagrado. If He accepts sin, then Jesus died in vain. Se Ele aceitar o pecado, então Jesus morreu em vão. Then if He accepts sin, then the devil is just here for nothing. I mean, it no make no sense. Se Ele aceitar o pecado, então o diabo não está aqui para nada, não faz No, sentido. God not accept sin. O diabo, Deus It não says aceita o here, pecado. You provoke the Holy One E aqui diz, and anger. provocam o sagrado e irritam. And then another verse says God is angry with the sinners E no outro versículo diz que Deus está irritado com os pecadores, every day. todos os dias. See, oh, God is love. Yeah, God is love. Deus é amor, sim, Ele é amor. But my sin, the sin of the nation, the sin of the people, the sin of the world provoke Him. Mas- Here says, you provoke me. Mas o meu pecado e o pecado das nações provocam. And then it said, you are going backward. You act like no normal. You E know. depois no final do versículo diz voltaram para trás, ou seja, agiram como se não tivesse acontecido nada. See, God wants us to be normal. God wants us to love Him Deus quer que sejamos normais e que o amemos, because He loves us. porque Ele também nos ama. But if we sin, we provoke Him. Mas se nós pecamos, nós provocamos. Sin is a very contagious. O pecado é contagioso. Did you see when you sin something and you didn't take care of it? If you sin and don't take care of it, Vocês já pensaram, se vocês pecarem it e não is se easy preocuparem to com sin isso, again. é fácil pecarem novamente. And not only this, but if you sin, like somebody, I hear somebody says, well,
I go to preach in the bar or something like that. He was something like go in the places where nobody goes. Go preaching the word in the places where nobody's. Há pessoas que Go. dizem que vão pregar em lugares onde ninguém foi, But well, because I want to spread the gospel. porque querem espalhar o Evangelho. No, if you go in the places where the sinful people are, Se vocês forem para um lugar onde estiverem pessoas you pecadoras, cannot change them. They will change you. vocês não os conseguem mudar, elas irão That's mudar why a we have to vocês. be careful when we deal with the sin, É por isso que é preciso termos cuidado not quando to get lidamos com o pecado. infected by the sin. Não nos deixarmos afetar pelo And pecado. it's easy to get infected. E é fácil estarmos afetados. It's very contagious. Look for verse 5. É bastante fácil. Vejam no versículo 5. Why should you be stricken anymore? You don't have enough. God says, is this what you want? Porque sereis ainda castigados. Deus pergunta se é isso que vocês querem ainda. You see, did you translate good? It says, why read verse 5 first part, where it says, why should you be stricken Porque- anymore? Porque sereis ainda castigados, que mais vos rebelaríeis. Ye will revolt more and more. This means God punished them. God already take care of that as a punishment, and they continue on and on and on. Deus já os puniu e por causa desse pecado, mas eles continuaram. And it says here, the whole head is sick. Everybody is sick. Sick not as a sickness, but infected with the sin. E diz que toda a cabeça está enferma, não quer dizer que esteja doente, mas está toda contagiada com o pecado. And because of that, it says the whole heart faint. E todo o coração fraco, Good for nothing. que já não presta para nada. See, sin make you disable you. O pecado torna-nos incapazes. See, a Christian, a born again Christian, saved, go to heaven. If he sin and don't take care of that, the sin will disable you. Se uma pessoa seja You will be nascida de a novo, faint Christian. que tenha aceitado Cristo, I se will be pecou a e não faint fizer nada com Christian, good isso, for nothing. irá ficar cada vez mais fraco. Sin separates us from God and His Word. O pecado separa-nos de Deus e da sua palavra. Look, verse 4 again. Vejam novamente o versículo 4. It says, hold on, forsake the Lord, they provoke the Holy One to the angry. They are going backwards. They don't go forward like the Word wants, like the Lord wants it. Diz aqui que deixaram o Senhor, eles não continuaram em frente como Deus queria. They go total opposite from the Lord. Eles foram no sentido contrário They ao go Senhor. back to the old ways. Eles voltaram para trás para os tempos antigos. God wants us to stay in His way on the right path. Mas Deus quer que nós continuemos no caminho certo, no seu caminho. Sin will affect you. O pecado irá afetar-nos. Sin will make you to, what was I? Separate from God's word. O pecado irá separar-nos da palavra de Deus. I remember when we first come back to the Lord, when we begin to be faithful. Eu lembro-me quando nós começámos a ser fiéis ao Senhor. Before that, we missed church a lot. Antes disso, nós falhávamos bastante a igreja. And after that, we get right with God. E depois de nós estarmos no caminho correto, I remember it was so hard to be faithful. era bastante difícil ser fiel, Because was using to stay home Sundays. porque nós estávamos acostumados a ficar em casa aos domingos. But normally it's so easy to go to the church on Sunday because you love God. Mas é tão fácil ir à igreja ao domingo porque amamos a God Deus. commands us to go to church. E Deus ordena-nos a ir à igreja. See, but it was from us was hard a little bit until we get into that. Mas para nós era um pouco difícil até estarmos envolvidos nisso. And I remember those days was very difficult E eu lembro desses dias em que era bastante difícil, because our sin it was hinder us to be faithful. porque o nosso pecado impedia-nos de sermos fiéis. So we need to get right with God. Então precisamos estar no caminho certo com Deus. So sin make separate us. Então o pecado separa-nos de Deus. Sometimes sin sometimes make no sense and is madness.
O make pecado, you not think right, make you crazy, do crazy stuff. o pecado muitas vezes faz-nos perder o sentido e tornar-nos irritados. We just speak a few minutes ago about Samson. Samson. I have to be careful because last time I said Samsonite. Nós falámos há pouco tempo acerca de Sansão. So think about this lady come to him 3 times Pensem naquela mulher que foi perante ele 3 vezes and ask him, "What is your strength?" e perguntou-lhe qual era a sua força. And every time the enemy come to him, the Philistines, and try out what she said. E todas as vezes os filisteus tentavam ir lá e tentavam perceber o que ela dizia. So 2 times already come and try out. How crazy is that? E eles tentaram, questionaram-se o quão louco era isso. I mean, he should see, hey, wait a minute, those guys tried to catch me. E ele poderia ter pensado que eles estavam a tentar capturá-lo. Make him not thinking right, make him crazy. Ele não pensou corretamente, But yet, this is what they did. mas foi isso que ele fez. This is what he did. And he was playing with the sin. Ele brincou com o pecado. And you know what is really, really interesting in that story? E sabem o que é bastante interessante nessa história? It is interesting because there's one verse there, E é interessante porque existe versículo lá. one verse there, what the Bible says, he not even realized that the Lord forsaken him. A Bíblia diz num versículo que ele nem sequer percebeu. Realized. Sim, He didn't perceive ele não percebeu que Deus o tinha abandonado. See, he was with God before, Ele estava com Deus antes and God now forsake him. e Deus abandonou. And the Bible says he not even realized. E a Bíblia diz que ele nem sequer percebeu. How sad is that? Quão triste é isso? Well, why? Because the sin making crazy, E making no E thinking. porquê? Porque o pecado o faz não pensar. Sin make madness. O pecado faz ficar irritado. How many people kill somebody and after that regret? Quantas pessoas matam outra pessoa e depois se arrependem? How many times people do some bad things, cheat his wife, his husband, and after regret it? Quantas pessoas às vezes fazem algo de And they errado e think, depois se arrependem? why did I do that? E depois questionam-se porque é que o fizeram. It's not normal for me to do that. Não é normal para mim fazê-lo, Well, the sin make you do that. mas o pecado faz-nos fazer isso. Make you crazy, make you madness. Faz-nos ficar loucos. The sin leads you to despair, without hope, and can also depress you. Despair is what is despair? Help us. Desespero. Yeah. O pecado leva-nos ao desespero e leva-nos a fazer coisas malucas. Why? E porquê? Because he give you the idea, oh, nobody's with you anymore. Porque ele leva-nos à ideia que ninguém está Oh, mais connosco. you sin now. God don't Vo- like you anymore. Vocês pecaram e Deus não gosta mais de vocês. You know, anyway, you sin, so you can sin forward. There's nothing to it. I mean, you are in the situation already what God don't like you, love you anymore. Vocês já estão numa situação em que Deus não, não gosta de mais. What is one sin more? O que é que será mais um pecado? And make it depress you. E isso leva-vos a And depressão. instead to come to the Lord and tell him, look, Lord, I'm sorry, I sinned. Em vez de nos levar ao Senhor e pedir perdão por pecar. And by the way, while we're here, when you pray for a sin, E por outras palavras, quando nós oramos por um don't pray, pecado, Lord, I sinned, please forgive me. não orem, No, no. Deus, That's- eu pequei, That's not perdoa-me. right. Isso não está correto. You have to tell him what the sin is. Vocês têm que dizer qual foi o Lord, pecado. I lie, please forgive me because I lied. Deus, eu menti, perdoa-me porque eu menti. No, Lord, forgive me for my sins. Não digam Deus, Lord perdoa-me pelo meu knows your pecado. Deus conhece os vossos Lord pecados. knows your sin. Ele sabe quais são. But to be sorry, you have to name it, what you are sorry for. Mas se vocês querem pedir desculpa, têm que Make dizer sense? do que é que estão a pedir desculpa. But anyway, the sins make you despair. Mas, por outras palavras, o pecado The faz sin, leva-os ao desespero. if you don't choose Jesus Christ as a personal Savior, will bring you to hell. O pecado, se vocês não escolherem Jesus Cristo como Salvador pessoal, leva-vos para o inferno. Today, I am thinking the most sin what bring people to hell is pride.
Hoje em dia, eu penso que o pecado que mais leva pessoas para o inferno é o orgulho. Because a lot of people, they don't think they are bad enough or sinful enough, Porque as pessoas não pensam que são mais o suficiente ou pecadoras o suficiente. so then they don't need Jesus Christ as a personal Savior. Então não precisam de Jesus como Salvador pessoal. Because they don't have sin. They didn't kill, they didn't go with nobody wife, nobody husband. Porque não mataram ninguém, não traíram ninguém, por isso For lying, that's not bad. o mentir não é assim tão mau. For looking to another woman, lust after, or man, that's not bad. Olhar para outro homem, outra mulher não é assim tão mau. You know, those big sins, I didn't do it, you know. Aqueles grandes pecados eu não os fiz. Pride. Isso é orgulho. Pride brings a lot of people today to hell. O orgulho leva muitas pessoas The time hoje em is dia para closing. o inferno. But you see, I just want to point out one more thing here. Eu quero apenas dizer mais um The ponto. only cure and treatment for the sin permanently is Jesus Christ A única cura e a salvação para o pecado permanente é Jesus Cristo and the Word of God. e o amor de Deus. Look, verse 18. Veja no versículo See, 18. all those, God criticized the people, criticized them. Look, this and this and this and this. You have this and this sin, you know. But in the verse 19, Todos criticaram por várias coisas, mas depois Then no good versículo news. 18 tiveram novidades. good news, look at that. It says, come now. Vinde então. Diz- Come. God, it's like God says, stay there. It's like, okay, come. É como se Deus estivesse Come, a dizer, let's sit together. Let's sit together. venham e vamos ver isso Let's juntos. talk about this, Vamos falar okay? acerca disso. Please read verse 18. Então no versículo 18 diz: Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Did you see that? God says, let's reason together. Deus diz: vamos resolver isso juntos. God is willing to talk to me. Deus quer falar comigo. That's when I come before God. É por isso que eu vou perante Deus. And I come and say, Lord, I sinned today. E I did this and this. vão e dizem: eu pequei hoje e fiz Or isto e aquilo. I didn't do this and this. Ou eu não fiz isto e aquilo. Because if I know to do it and don't do it, it's sin. Porque se eu sei que eu tenho que fazer e não o faço, também é pecado. And the Lord said, okay, let's talk. E Deus diz: ok, vamos falar. And God can make it clean. E Deus pode limpar-nos. Is this not beautiful? Isso não é tão bonito. Is this not great God? Não é um Deus perfeito. That's the God I serve. É este o Deus que eu sirvo. That's the God who saved me. Foi esse o Deus que me salvou. I am just praying away from my sin to be forgiven. Eu só preciso de afastar o meu pecado para ser perdoado. And God says He will forgive your sin. E Deus diz que irá salvar-nos dos nossos And pecados. restoring your relationship with Him again. E restaurará a nossa relação novamente com Ele. God is willing to do that. Deus é capaz de o fazer. But we have to be willing to do that as well. Mas nós temos de ser capazes de o fazer também. See, if we do a step, God will do two steps towards us. Se nós dermos um passo, Deus dará dois para estar mais perto. See, it is some truths about sin. Estas são algumas verdades sobre o Even pecado. if the sinner, the father of sins, is a liar. Mesmo que o pai do pecado seja um diabo. mentiroso, o diabo. See, we as a Christian, we should have a short list with the sin with God. Nós, como cristãos, devemos ter uma curta lista de pecados com We Deus. always need to come to God and ask for forgiveness. Nós devemos sempre ir perante Deus e pedir perdão. And if you say you not have a sin, then you rather think about it, E se vocês dizem que não têm pecados, então se calhar é melhor pensarem sobre isso. because then you're a liar. Porque então serão a mentir. God says there's no man Deus with no diz sins. que não existe homem sem pecado. The only man without sin it is Jesus Christ. O único homem sem pecado é Jesus Cristo. Amen. Amém. Let's have now a intervalo Vamos ter agora o intervalo. and see you after. E vejo. Okay?